Galera, tá começando agora mais um Papo Maroto, aquele papinho esperto, cheio de curiosidade. E a gente hoje fala com Marlice Moraes, uma amiga, uma grande amiga que hoje, acima de tudo, me ajudou, inclusive no meu processo de TCC, e conversou muito comigo e abriu os caminhos. E a gente vai falar sobre um tema que é bem delicado. Boa tarde, Marlice. Boa tarde, Jader. Vamos falar um pouquinho para a galera de casa sobre esses cultos, esse costume, essa cultura de cultuar os mortos, os sintomas fúnebres, as incelências, que é até sua pesquisa, né, que gerou um livro e que está aí na tese de doutorado. O que a gente pode falar sobre isso, Marlice? Tá, boa tarde, Jader. Boa tarde a todas, a todes e a todos. É um prazer estar aqui com o Jader, né? Principalmente porque a gente compartilha dessa preocupação, né? De colocar o tema da morte em discussão, né? Porque assim como a gente fala da vida, a morte é também essencial dentro desse processo, né? E como o Jader disse, aqui foi a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com as incelências, que na verdade são essas atitudes diante da morte. E as incelências ou excelências são aquelas canções que são cantadas no momento do velório. Então são aquelas senhoras que geralmente no interior elas choram, né? Elas choram morto e tudo isso está dentro do processo de trespasse, né, da passagem, desse cuidado, de fato, com o momento da morte. E esse cuidado vem até antes, é desde a doença, né, do moribundo, vai sendo cuidado, vai ter aquela presença sempre de rezas, da luz, do terço, e aí isso vai para o momento do velório e até também depois com as visitas e as rezas que a gente costuma ter muito nos interiores, né, mais em comunidades que mantêm essa tradição. O meu trabalho de TCC foi nessa linguagem também, e eu falo sobre os cânticos, mas o contexto histórico e como ele chegou no sertão de dentro, onde a gente vive hoje, nesse Piauí lindo. E eu encontrei dois homens que são carpideiros. É uma tradição de 2.000 anos de idade, antecede o Egito. Ela chega em Portugal, passa por tudo lá. A gente vai já mostrar um pouquinho do material também, do meu material audiovisual, para você conferir melhor. Mas quando chega no Brasil, a gente tem as rezadeiras, as carpideiras se confundindo e também cultuando a morte e a vida. Isso. Tem até alguns pesquisadores que falam muito sobre isso. Como é que pode ter um velório com amor se a gente não fala de choro e de dor? Qual foi a maior curiosidade na tua pesquisa até agora que tu encontrou sobre o sintoma ou sobre a vivência da morte? Acho que, assim como você, eu também encontrei um homem. Então, dentro do meu trabalho na época do mestrado, que agora eu já estou desenvolvendo, alargando um pouco isso mais para o doutorado, né? Eu trabalhei com 2 mulheres rezadeiras e um homem. E o que eu achei mais curioso é porque ele era quem fazia a partilha de todos os rituais da comunidade. Então, ele fazia os rituais de morte, cantando nos velórios, cuidando dos doentes, do moribundo e tal. E ele também fazia a partilha de outros rituais, como o São Gonçalo, o reizado, até a própria comida em casa ele divide para todo mundo. Então, acho que a maior curiosidade foi isso, o fato dele se doar. O seu Antônio, né? O seu Antônio, que é a grande figura desse trabalho, que é lá de Alto Longado, bairro Flor do Dia, aproveito e mandar um beijo para todo mundo lá. Então, ele tem essa solidariedade como um mote de vida, né? E ele usa isso através do aspecto religioso, né? Não só no momento da morte, como em tudo na vida, né? Então, eu acho que falta um pouco disso também, talvez, na nossa sociedade, hoje a gente pensar o doar-se. E isso ele coloca muito em prática, tanto nas rezas de dor e de sofrimento, quando você está com sol na cabeça ou com dor no corpo, ele é muito procurado, exatamente pelo fato dele se entregar, né? Da solidariedade dele com os outros. A gente fala de morte, a gente fala do luto, da perda, da dor, mas raramente a gente fala também da libertação. O ato das rezas, das incelências, dos cânticos fúnebres é também pedir a passagem, que essa passagem seja bem acolhida em outro plano. Aí tem quem acredite na vida após a morte, no outro plano, no plano divino. Então, é também falar em amor. Quando a gente fala sobre a morte, é também falar em amor e não só sobre a perda. Isso. No interior, costuma-se ver que o velório onde não tem muita gente, onde não tem choro, não tem reza, não tem vela, só a tristeza.
Então, quando alguém morre, isso o seu Antônio coloca muito e nas outras rezadeiras que eu pesquisei, é preciso prestar aquela última homenagem. A pessoa tem que ir ajudar o outro a morrer, que é o que o João José Reis chama de o bem morrer, né? Esse preparo da boa morte. E quem vai ajudar essa libertação, como você coloca, essa mudança, essa passagem, são os vivos. Então é preciso que tenha as pessoas, que as pessoas acolham as outras, que elas rezem, que elas ajudem dentro desse processo de passagem. Por isso tem as canções. E as canções, embora o tom seja lamentoso, né, seja sofrido, até porque o momento é muito sofrido, mas as canções, elas falam da passagem boa, né? De que a pessoa vai para um lugar melhor, de que ela vai estar das melhor. Portas se isso, de que lá ela vai poder olhar para os vivos que estão acá, né? Então, é bem interessante por isso. Embora seja um momento de sofrimento, de dor, mas é um momento de libertação, é um momento onde você está ali pelo outro também, né? Não só por aquele que que fez a passagem, mas também pelos vivos. Em saber que se eu fui rezar para aquela pessoa que é cara a mim, eles também, quando for a minha vez, vão fazer isso por mim também. Então é meio que uma troca. Você vai, você pensa no outro, mas eu também estou segura dentro daquela minha comunidade religiosa de que vão fazer isso por mim também. E o mais interessante desses velórios, de pensar as carpideiras, de pensar esse momento da morte, é porque é uma morte viva. Então é uma morte que ela é sentida. É uma morte que ela é... um processo simbólico. Isso, é um processo simbólico. Porque se a gente for pensar, hoje a gente percebe muito o distanciamento do morto de dentro de casa. Antigamente velava em casa, morria-se em casa, morria com a vela na mão, né? E hoje a gente tem esse distanciamento, se morre no hospital, não tem o cuidado como tinha, como eu coloco aqui nessas excelências, né? Então, é em casas de velório, às vezes não tem tanta reza chorada e cantada como as excelências. Isso mostra a mudança. Isso não quer dizer que necessariamente que o ritual tenha se perdido. Isso quer dizer que durante o tempo a cultura ela vai sendo modificada de acordo com as necessidades dos homens. Né? Isso, ela vai sendo ressignificada. Hoje, onde é que a gente pode ocupar ou achar teu material de trabalho? Ah, sim. Sobre esse trabalho, só falar um pouquinho dele, né? Ele foi feito pela editora Vox Musei, a primeira edição de uma coleção, né? E aí, graças ao grupo de pesquisa que eu faço parte na universidade, que é Memória, Ensino e Patrimônio Cultural, feito pela professora Áurea Pinheiro, que ela tem agora, coordena um mestrado em Arte, Patrimônio e Museus lá em Parnaíba. Então, foi graças a ela que a gente conseguiu, em parceria com a Universidade de Lisboa, publicar o livro, né? Aqui a gente encontra o livro na Livraria Chieta, no mestrado de História do Brasil lá na UFP e na livraria da UFP também. Gente, olha, tá vendo que teria muito papo e eu acho que por ser muito próximo a gente poderia estender esse bate-papo assim por dias. Quem quiser entrar em contato, tiver mais alguma curiosidade, a gente pode passar material, mas infelizmente eu tenho que encerrar esse bate-papo com você, Marluz, e agradecer essa visita. Foi tão bom te encontrar. Maravilhoso. E a gente volta agora pro estúdio.